Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula. E nessa aula então a gente vai tratar de mudanças de variáveis, vamos tratar também de funções integráveis, né, alguns teoremas, alguns resultados a respeito das funções integráveis. E vamos ver por último como calcular o volume de alguns sólidos, né? Principalmente sólidos de revolução, tá? Muito bem, então para começar então a gente vai falar um pouco sobre as mudanças de variável, tá? Nos métodos de integração que a gente fez a revisão lá na aula passada, ou no final do cálculo 1 também que vocês viram, a gente tem algumas técnicas, que são as técnicas de substituição e a técnica de mudança de variável, tá? Para a integral indefinida, né, a primitiva, e aqui a gente vai ter também a sua versão para o caso da integral definida. Então vamos ver como fica. Então a mudança de variável é dada pelo seguinte teorema. Então se eu tenho uma função f que é contínua no intervalo i, lembrando, né, se a função é contínua, então ela é integrável, então existe a integral nesse intervalo i, tá? E se eu tenho a e b, dois pontos no intervalo i, tá? A princípio são dois pontos. E seja C, então C é uma função aqui que sai do intervalo CD, tá? Que é o intervalo também da reta, e chega no intervalo I, tá? Então é uma função da reta na reta, uma função de uma variável, a função lá do cálculo 1, tá? Daqui do começo do cálculo 2 também, tá? E é uma função de tal forma que a derivada dessa função, tá, seja contínua neste intervalo. Então quer dizer que a derivada é integrável também, né? Porque a gente sabe que se ela é contínua, ela é integrável, tá? E tal que ela vai levar o ponto C no ponto A e o ponto D no ponto B, tá bom? Então, se eu tenho essa função dessa forma, né, satisfazendo essas condições, como vai ficar a nossa integral de A até B da nossa função f? Então, eu posso fazer essa mudança de variável. No lugar do x, quem eu vou colocar? Eu vou colocar a função g de u, né, de uma nova variável. Então, no lugar do x, eu vou colocar g de u, tá? Para poder o quê? Para poder facilitar a minha integral, tá? Então, se eu tinha uma integral dessa forma, às vezes se eu coloco x igual a g de u, facilita, tá? Mas quando eu faço isso, né, lá no caso de integrais indefinidas, o que acontecia se eu trocasse o x por g de u? Eu colocava aqui g de u e aí dx ficaria g' du, né? Isso a gente já viu lá. Então, mas qual a diferença aqui então, professor? A diferença aqui, pessoal, é que eu tinha um intervalo AB. Esse intervalo aqui, ele indica a variação da minha variável de integração. A variável de integração aqui é x. Então quer dizer que o x está variando entre A e B, tá? Só que aqui eu vou mudar a variável. A variável aqui passa a ser u, né? A variável de integração aqui passa a ser u. Então o x variava entre A e B. Mas aí surge uma pergunta. Mas e o u? Se o x varia entre A e B, o u vai variar de quanto a quanto, né? Mas vejam só. Quem é a nossa relação que eu tenho entre x e u é que x é g de u. O x variava entre A e B, certo? Então, quem é A? Né? O A a gente sabe que é g de c. Então, se o x vale A, quanto vai valer o u? C. Tá? Se o x vale A, o u vale c. Então, por isso aparece c aqui. Tá? E se o x vale B, como B é g de D, então o u vai valer D. Então, quando o x varia entre A e B, o u varia entre C e D. Tá? Então, por isso que a gente tem que tomar esse cuidado. Eu não posso fazer uma mudança de variável, tá? Chamando ali x de uma função de u, e não me atentar para o intervalo de integração, né? Então eu tenho que mudar o intervalo de integração também, viu pessoal? Então uma atenção, porque isso pode causar muitos erros na hora de calcular integrais definidas, tá bom? Então atentos a isso, tá? Então essa que é a diferença agora com relação
a integral indefinida, lá, o cálculo de primitivo. Tá? Bom, isso quando a gente quer aumentar, que é o que a gente chama de mudança de variável. Mas e quando a gente está com uma integral dessa forma e a gente quer diminuir, né? Quando a gente quer diminuir, a gente chama de substituição, tá? Então, às vezes, é conveniente partir dessa integral maior aqui, tá? E aí, qual seria a ideia? Se eu tenho aqui uma função f de g de x, g' de x dx. Então, aqui, o x está variando entre c e d. E aí eu vou chamar o g de x de u. E aí, tudo isso aqui seria o nosso du. Tá? Então, quando eu faço, né, essa mudança de variável, chamo de u o g de x, né? Chamo o g de x de u. Tá? O x varia aqui nesse intervalo de c até d. Tá? Nesse caso, viu, pessoal? Aqui é um caso, aqui é outro. Tá? Então separem ali. Aqui o x está variando entre c e d nessa integral. Tá? Então o u vai valer g de x e x varia entre c e d. Ok? Muito bem. E du é o nosso g' de x dx. Então assim, o que vai acontecer com a nossa integral? Ela vai murchar, né? Então a integral de c até d de f de x, g de x, g' de x, vai ficar a integral aqui de f de u du. Tá? Mas se o x varia entre c e d, em que intervalo varia o meu u? Né? Em que intervalo? Bom, se o x vale c, quanto que vale u? G de c. E se o x vale d, quanto que vale u? G de d. Então, se o x está variando entre c e d, o u vai estar variando entre g de c e g de d. Tá? Então, atentos aqui também. Quando a gente aplica o método de substituição para calcular a integral definida, a gente tem que mudar o intervalo de integração também. Tá? Atenção, se eu mudei a variável, eu tenho que me atentar com o intervalo que essa variável está morando, onde ela mora.